Mateus capítulo 3, versículo 7, nós lemos assim, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Com essa interrogação, essa pergunta, João lembra que aquilo que ele está fazendo não é algo simples, mas tem uma conotação de profundidade e verdade. Aponta para a importância da mudança de vida na vida das pessoas. Especialmente os fariseus e saduceus, grupo religioso do contexto, eu diria assim, políticos ávidos e pretensiosamente atentos aos acontecimentos locais, querem saber quem é esse João, ou melhor, o que esse João Batista que está batizando à beira do Rio Jordão tem a lhes proporcionar. E com isso nós podemos observar nitidamente João, ciente de toda esta situação, mostra que esses dois grupos importantes no judaísmo, no primeiro século, também eram diferentes e frequentemente em conflito. Juntos eles representavam a liderança no judaísmo. E juntos eles, quando era para o seu próprio bem, estavam unidos. Mas tinham tolerâncias limítrofes que os impedia de ter uma convivência realmente harmoniosa. Afinal de contas, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Já os fariseus sim. E entre outras questões bem importantes. Mas eles tinham algumas coisas em comum. Entre elas, muitas vezes interpretavam a lei mal e assim confundiam a vida das pessoas. Consideravam algumas tradições como uma autoridade em igual pé de valor do que as palavras vindas do próprio Deus. Eram muitas vezes hipócritas na sua prática religiosa, negligenciando a essência e o espírito da lei em prol dos aspectos de observância externa tão somente. Por exemplo, consideravam que matar alguém era apenas ir e tirar a vida propriamente dita. Ainda hoje muitas pessoas pensam assim. Mas Jesus traz um significado diferente a respeito e mostra que a profundidade da mensagem de Deus é muito além daquilo que o ser humano considera significativo. E ele diz: raça de cobras venenosas. João acusou esses líderes de quererem aparecer ansiosos pelo Messias, mas não se arrependendo verdadeiramente e não preparando seus corações para receber o Messias, que naquele contexto já estava visível entre eles. Assim como hoje, temos a palavra pregada e anunciada, mas pessoas fazem pouco caso e não estão muito interessadas em saber quem é esse Jesus que é anunciado nas igrejas.
Alguns vão até e querem saber se podem ganhar algumas bênçãos, diferentemente daquilo que eu digo assim, é o ideal, que é Jesus, o nosso Salvador, e as pessoas precisam crer que Ele é o nosso Salvador. Naquele contexto, muitos fariseus e saduceus podem ter vindo para o batismo, esse que João Batista realizava, com a ostentação que caracterizavam as suas outras atividades religiosas. Eles estavam mostrando ao mundo como estavam prontos para o Messias, embora não tivessem se arrependido verdadeiramente. João lembrou-lhes então que o verdadeiro arrependimento se manifestará na terra. Tem que ser uma questão viver o arrependimento e não apenas falar sobre arrependimento. É como alguém que diz: eu sou cristão, mas nunca boto os pés na igreja. E aí eu devo me perguntar: será mesmo que é cristão? Alguém que diz: eu temo a Deus, mas eu não preciso estar na casa de Deus, este não é cristão. E afirmo categoricamente, pois a palavra de Deus nos convida a vivermos em comunhão com os irmãos. E quem não tem comunhão na palavra, na vivência de fé, provavelmente não tem a fé bíblica. Pode acreditar em qualquer coisa, menos na palavra. Vejamos. Ainda temos coisas importantes a observar. O versículo 8 ainda diz: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Desculpa, versículo 9, repetindo. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. É preciso mudança. João chama as pessoas naquele seu contexto para mudarem. Assim como um pastor, especialmente na igreja luterana, quando no culto chama as pessoas à confissão de pecados, convida as pessoas a se darem conta quem elas realmente são. O ser humano, no quesito fé verdadeira por conta própria, é estéril. Não pode produzir uma fé verdadeira. A fé verdadeira só pode ser obtida pela obra e misericórdia do próprio Deus. Os frutos de santidade, como João recomenda que os fariseus, enfim, as pessoas que vão até ele produzam, são frutos que mostram que aquilo que não nos serve mais não deve ser repetido. Ou seja, aqueles frutos inúteis da nossa vida devem ser abandonados e agora vivermos na presença de Deus. Os frutos de santidade refletem a vida típica de alguém que reconhece que a sua vida é uma desgraça longe de Deus e sem a ajuda de Deus. Claro, é preciso nós entendermos também que naquele contexto, as pessoas que vão até João, elas também sentem o peso da culpa, do pecado, e entre eles muitos fariseus e saduceus. E a questão é,
eles sabiam pela palavra que tinha sido anunciada, mesmo que tenha sido interpretado erroneamente, de que o julgamento divino é santo, é perfeito, equilibrado, não puxa nem para um lado nem para o outro. E eles percebem, com o chamado ao arrependimento ensinado por João, de que é preciso realmente ter uma mudança. Só que na cabeça deles, e no decorrer da história bíblica, nós percebemos que para eles o Messias deveria ser alguém que libertasse da escravidão do Império Romano. Pelo menos muitos pensavam assim, e entre eles muitos líderes religiosos. O versículo 10 diz assim: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim o batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João Batista chama atenção a todos nós para o fato de que o juízo de Deus é iminente. E o juízo de Deus significa dizer que Deus, por essência, não quer que ninguém se perca, mas que o pecador se arrependa do seu mau caminho e volte para Deus. A justiça de Deus aponta que Deus tem um tempo pré-determinado para que as pessoas possam crer na palavra que ouvem. A grande questão é, na nossa vida, quando é o encerramento deste tempo? Nós não sabemos. Pode ser hoje. Para alguns, ainda vai demorar muito. Outros, talvez morram hoje, e aí encerrou-se o tempo para serem salvos. Ou talvez venha o dia do Senhor como um ladrão que não avisa que vai chegar, e então será o fim. E João Batista anuncia essa mensagem, a mesma que eu e você nós temos para anunciar para as pessoas e para nós também. João tem ciência de que ele é aquele que foi chamado por Deus para preparar um caminho, mas que haverá de chegar aquele que ele não é digno de amarrar as correias das sandálias, se referindo a Jesus. E o próprio João não se achava melhor do que aqueles que ele estava chamando ao arrependimento. E por que isso? Porque um pecador, quando conhece a graça de Deus, ele percebe que não é diferente do outro pecador por conta que agora crê. Mas é diferente de um outro pecador porque agora foi achado na graça de Deus. E um pecador que crê, conhece e reconhece o seu pecado, também precisa estar aos pés de Jesus para receber o perdão dos pecados, assim como aquele que ainda não crê. João diz
Mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e fogo. Lembrando de que a mensagem de Jesus é uma mensagem de divisão, que separa aqueles que confiam em Deus, pois vão seguir a mensagem do Cristo, e também a mensagem que separa aqueles, pois rejeitam ao Salvador. João ainda se refere a uma linguagem bastante conhecida, dizendo que vai separar o trigo da palha. Ou seja, pegará os frutos que lhe pertencem e aquilo que não serve será lançado no fogo eterno. Os líderes judeus, de maneira muito especial, eles pensavam que o julgamento do Messias se referia apenas contra os seus inimigos do povo de Israel. Para eles, a ideia de que o julgamento de Jesus se estendia sobre os atos e as ações das pessoas no íntimo do coração, para eles era algo muito distante de ser vislumbrado, pois estavam tão enraizados, tão preocupados com as suas loucuras diárias, que acabaram se esquecendo que a palavra de Deus já havia anunciado o juízo perfeito de Deus. Vamos lembrar de novo o texto de Joel 2, versículo 12. Quando Deus diz: eu não quero que vocês rasguem as suas roupas, mas rasguem o vosso coração para derramar-se. E essa mudança de rasgar o coração, essa ideia de rasgar o coração é: não escondam nada de Deus. Contem tudo a Ele. Não tentem esconder de Deus aquilo que Ele já sabe que nós temos. Então eu e você, o que Deus espera de nós? Nesse contexto, que nós nos confessemos dependentes da sua graça e assim sejamos nós achados pela obra redentora do Senhor Jesus. Obra essa que transforma e dá vida novamente ao pecador. Pois sem Jesus não existe vida, não existe salvação e muito menos a vida eterna. O versículo 13 vai nos falar agora, na sequência, a respeito do batismo de Jesus. Diz assim: naqueles dias Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que Deus... Vou repetir o versículo 15. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Convém que faça-se desse jeito, diz Jesus para João Batista. É preciso que as coisas aconteçam conforme planejado por Deus. Jesus vai
da Galileia até o Rio Jordão para ser batizado. Isso mostra que existe uma emergência significativa de Jesus, de seus muitos anos desconhecidos agora serem conhecidos por todos. E esse conhecidos por todos, pois se chegou o tempo exato do cumprimento da vontade de Deus. Diz o texto, Jesus veio, Jesus foi. Quer dizer, ninguém obrigou Jesus a ser batizado. Ele veio até João por sua própria escolha. Existem algumas tradições antigas de que Jesus havia sido batizado por conta da pressão da mãe dele e dos seus irmãos, mas não é verdade. Talvez se você ouvir isso, você até pense, bom, mas então deve ser por isso que a Maria é tão respeitada, tem uma autoridade imensa? Não. Algumas pessoas querem colocar autoridade onde não existe e querem tirar a autoridade especialmente de Jesus, como aquele que cumpre a vontade do próprio Deus. João diz: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? João reconheceu a ironia inerente a esta situação. Jesus não tinha nada do que se arrepender e seria mais apropriado que Jesus batizasse João naquele contexto. Mas Jesus diz: deixe que seja assim agora e dessa maneira faremos tudo o que Deus quer. O versículo 15, como já lembramos, deixe que seja assim, pois dessa maneira faremos tudo o que Deus quer. É preciso que a gente perceba que Jesus está na qualidade de servo. Um servo dedicado, consagrado, que faz aquilo que Deus tem previsto para que ele faça. Que já tinha sido anunciado a respeito dele já no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, no qual nós estamos tendo a oportunidade de ler, percebemos que todas as vontades do Senhor Deus se cumprem na pessoa de Cristo Jesus. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre ele na forma de uma pomba, pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido que me dá muita alegria. É bem verdade que muitas pessoas vão dizer que a Santíssima Trindade não existe. E realmente você não achará na Bíblia uma palavra específica à Santíssima Trindade. Mas aqui nós temos nitidamente Pai, Filho e Espírito Santo, visivelmente mostrados ao mundo inteiro, para dizer que Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos para salvar a humanidade. E é preciso que a gente se dê conta, meus irmãos, que Jesus se coloca como um servo, a fim de que as pessoas possam se dar conta e reconhecê-lo como aquele que vem para salvar a humanidade. Bem diferente daquela esperança de Salvador que os judeus tinham. Ou pelo menos eles criaram essa ilusão de que o Salvador os libertaria do jugo dos seus opressores, na ocasião, Império Romano. Mostrando deste jeito que Deus trabalha diferente das nossas pretensões, mas o seu planejamento é perfeito e sábio.
Diz o texto do Salmo, capítulo 2, versículo 7. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje me tornei o seu pai. Mostrando o cumprimento do Antigo Testamento agora na completude pública da pessoa de Cristo. Não devemos perder o ponto óbvio. Deus Pai ama a Deus Filho e comunica esse amor por Deus Espírito Santo. Aqui nós vemos a relação de amor e cooperação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Numa ocasião em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestaram todos ao mesmo tempo. Podemos observar em toda esta leitura, nesse contexto de Mateus capítulo 3, a ligação e a transição do Antigo Testamento na pessoa de João Batista, que representa os profetas, e o profeta dos profetas, o Rei dos Reis, Jesus, assumindo a primazia a partir daí. Tanto é que nós vamos observar que João desaparece e Jesus aparece, cresce e é realmente aquele do qual tinha sido dado testemunho a respeito dele. Meus irmãos, João sendo o mensageiro do reino. E agora, com a chegada do rei, o mensageiro sai de cena e o rei assume a primazia dos atos e acontecimentos. E nessa convicção, nessa certeza, quero convidar você para na próxima semana nós meditarmos no texto de Mateus capítulo 4. Que o bondoso Deus te guarde. Até lá. Amém.